Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula, nesse primeiro momento de interação da disciplina de Língua Latina, né, Latim 2. Eu sou o professor Edson, né, sou aqui do Ceará, da cidadezinha do interior do Ceará, e ao longo desse semestre a gente vai estar ministrando a disciplina de Latim 2, né, tentar sistematizar o conhecimento acerca dessa disciplina e aí fazer com que essa disciplina também possa ser útil para que vocês consigam despertar e fazer as conexões necessárias para entender a importância da língua latina na formação das línguas neolatinas e das línguas atuais. Nossa aula de hoje nós vamos delimitar para falarmos sobre os conteúdos da unidade 1. Posteriormente, nós teremos outras aulas e nós vamos aprofundar, né, a cada encontro virtual uma unidade para que vocês possam entender e compreender, né, a importância dessa disciplina, a formação do professor, da formação do professor de línguas, principalmente. A nossa disciplina, né, só para a gente compreender melhor o que é que nós vamos falar, licenciatura plena em Letras em Inglês, semestre 2020.2, módulo 2, é uma disciplina de 60 horas, né, a disciplina de língua latina é uma disciplina um pouco densa porque nós estamos falando de um outro idioma, de uma outra língua. Então, para que isso possa para que a gente possa ter esse aproveitamento dessa disciplina, a gente precisa realmente se dedicar um pouco mais, rever os vídeos, estudar o material que vai ser proposto, e aí os tutores e eu também vou estar sempre à disposição para tirar as dúvidas que forem surgindo ao longo do nosso curso, né, ao longo dessas nossas 60 horas, agora no segundo semestre do ano letivo. Estou deixando também, e vocês já podem anotar, tanto o meu contato do WhatsApp, né, o meu telefone, quanto o meu e-mail, deixo aí disponível para que vocês possam utilizar quando for necessário, quando tiverem alguma dúvida, né, se o tutor não consegue resolver, não consegue tirar essa dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente comigo e a gente vai estar à disposição para fazer aquilo que for possível, né, na medida do possível, na medida do nosso tempo. A gente sabe que estamos vivendo um momento atípico, né, esse momento de pandemia nos fez, acho que trabalhar cada vez mais, né, trabalhar o dobro do que a gente trabalhava quando era só presencial, e aí o nosso tempo tá um pouco louco. Porém, eu vou estar, né, à disposição, né, dentro da medida do meu horário, do meu tempo, para tirar as dúvidas de vocês que forem surgindo e que os tutores se não conseguirem resolver anteriormente. Ok? Antes da gente dar continuidade, eu gostaria só de avisar que a gente está em combate papo e vocês podem tirar as dúvidas ou fazerem perguntas aí pelo chat, né, pelo bate-papo. Peço a compreensão de vocês para que a gente possa para que não haja nenhum problema de conexão, né? Que vocês permaneçam com os microfones e câmeras desligadas enquanto a gente estiver expondo e explicando o nosso conteúdo de hoje. Qualquer dúvida é só recorrer aí ao bate-papo que a gente vai estar tirando ou dialogando sobre o que vocês estão aí com as indagações, dúvidas ou sugestões, ok? O nosso curso, né, o nosso curso de latim, de 60 horas, eu dividi em 3 unidades, que já estão disponíveis lá no CIGAR, e aí nós temos na primeira unidade, nós vamos tentar estudar e compreender a própria formação, a própria estruturação da língua latina, desde a sua edificação na Península Itálica, desde que a própria contribuição do Império Romano
como o apogeu da expansão e da oficialização da língua latina enquanto, né, uma língua oficial, digamos assim, além de também estudarmos ainda nessa primeira unidade, ou tentarmos refletir sobre as línguas neolatinas ou românicas, né? As línguas que foram originárias deste idioma, que por sua vez foi originário de um outro muito mais antigo, que foi o indo-europeu. Né? Nós vamos, na unidade 1, fazer a introdução ao estudo do latim, estudar a Península Itálica, Império Romano, as línguas latinas, e aí vamos estudar também, vamos tentar refletir um pouco hoje sobre os tipos, né, sobre as classificações do latim culto, do latim clássico, né, do latim tardio, e vamos focalizar principalmente no latim vulgar, uma vez que esta variante da língua latina vai originar a língua portuguesa ou as línguas neo-latinas, ok? Na unidade 2, nós iremos estudar as preliminares latinas, vamos ver um pouco sobre o alfabeto, a pronúncia, a quantidade de letras, né, e o próprio processo de acentuação, que é completamente diferente da acentuação da língua portuguesa, certo? Na unidade 3, a gente vai falar um pouco, né, aprofundar um pouco sobre a morfossintaxe latina, ver os casos da língua latina, ver gênero e número e classes gramaticais. Lembrando que esta disciplina é Latim 2, ou seja, nós vamos dar continuidade ao conhecimento que foi estudado, estruturado na disciplina de Latim 1. Ou seja, deduz-se, né, que vocês já começaram a falar ou já ver sobre os casos, né, sobre as declinações. A gente vai aprofundar isso um pouco mais, né, tentar aprofundar um pouco mais na de 3. Por fim, a unidade 4, né, não coloquei aqui, mas a unidade 4, vocês vão produzir o portfólio. Né? No próprio CIGA tem toda a formulação, a estruturação que vocês devem seguir para produzir esse portfólio. O portfólio pode ser feito, né? Tem lá um modelo, inclusive, vocês podem criar para produzir esse portfólio, que vai ser a nossa a última avaliação, né? Vocês podem produzi-lo, seja pelo o Office, né, pelo Word, né, pode utilizar o Word para estar produzindo esse material, como também pode estruturar, né, fazer mais bonitinho em forma de slide, né, com o PowerPoint. Você tem esses modelos, né, para que possam estar estruturando ao final da nossa disciplina as reflexões que serão apresentadas aqui, as reflexões que nós estudaremos, né, sejam nas apostilas, sejam nos próprios textos que foram propostos, né, para que vocês possam estar aprofundando. Tudo isso vai ser desenvolvido e vai ser, de certa forma, resumido lá ao final da disciplina com a produção do portfólio. Vale ressaltar que é de suma importância que vocês estejam sempre atentos aos prazos, sejam para responder os fóruns, as atividades, também para a própria produção desse portfólio. Ao longo do semestre, né, ao longo desse segundo semestre, vocês já podem ir deixar salvo aí um arquivo no computador, no notebook, para já ir fazendo essa produção, para não ficar muito pesado e deixar só para o final, né? Ao longo das reflexões, ao longo daquilo que nós formos falando, discutindo e estudando, durante o nosso módulo 2, o nosso segundo semestre, vocês já podem ir, né? Isso como uma sugestão, obviamente. Vocês já podem ir fazendo para que não acumule muita coisa só para o final da disciplina. Até porque surgem também, né, ao longo do no período final do semestre, surgem outras questões, como trabalho, né, como família, como tudo mais que pode contribuir de forma negativa. Em que sentido, né? Pode fazer com que se acumule muito trabalho e aí vocês possam
não dá conta. Então, ao longo do semestre, é bom que vocês já vão desenvolvendo, vão fazendo portfólio, vão tentando, quando tiver um tempo, ir respondendo aos fóruns. Lembrando que todos os fóruns e atividades estão contextualizados e, a partir da leitura, né, de acordo com o nosso cronograma, com o que vocês vão vendo a partir das unidades, vocês podem fazer a leitura e o estudo da apostila, né, que está também disponível lá no sistema. A partir da leitura dessa apostila, a partir das nossas aulas de interação e das videoaulas que serão disponibilizadas no YouTube, isso vai ajudar e vai colaborar para que vocês possam ir ao longo do semestre respondendo, né, de forma consciente e de forma precisa aos fóruns e às atividades que foram propostas. Ok? Sigamos, né? Nós vamos agora, né, propriamente dito, entrar no nosso conteúdo, falando um pouco sobre as origens do indo-europeu, né, que vão, por consequência, trazer a própria formulação da língua latina. Ok? Nós estudaremos o próprio desenvolvimento, né, ao longo dessa aula. Né, tentei dividir esse momento em 3 partes. Né, o primeiro momento nós vamos abordar o surgimento da língua latina, que, por sua vez, como eu já falei anteriormente, vai ter o seu apogeu a partir da própria expansão do Império Romano. O Império Romano, com o seu processo de expansão territorial, vai levar a língua latina, vai tornar o latim como língua oficial e vai propagar esta língua como sendo uma língua pura e que deve ser falada por toda a população, principalmente na região central e leste da Europa, onde ocorre o surgimento, né? que hoje praticamente fica situada a Itália, né, que era anteriormente a Península Itálica, onde vai ocorrer aí o surgimento da língua e da cultura latina. E esse surgimento ele não ocorre de forma natural. Ele vai ocorrer a partir de muitas lutas, né, entre tribos, entre povos, né, nessa região da Península Itálica, né, tinham vários grupos, várias tribos, né, que falavam seus dialetos, falavam seus idiomas, e aí com esse processo de expansão territorial, com muitas lutas, muitas guerras, né, com muito sangue derramado, é que o latim vai se impor enquanto língua oficial. Posteriormente, nós vamos falar sobre as várias fases que o latim passou, né? O latim, enquanto uma língua viva, também passa por momentos, por determinadas fases que vão colaborar para o seu desenvolvimento. E, por fim, a gente vai ver essa influência, esse processo de evolução da língua latina, que vai contribuir, obviamente, para que a gente tenha as línguas na atualidade, como português, francês, italiano e tantas outras, né? Como o próprio inglês, porque todas são originárias de uma língua muito mais antiga que nós denominamos como indo-europeu, certo? Temos aí, pessoal, né, essa imagem do mapa, onde nós estamos vendo, né, essa parte em destaque, né, essa região em destaque aí, né, de amarelo, no caso, que seria a Península Itálica, né? A Península Itálica está situada nessa região central da Europa, né? A gente sabe que faz muito tempo em que a língua latina veio, né, surgiu, veio se desenvolver, né? Não é algo novo. Hoje, o latim não tem um país ou um povo específico que fale esta língua, né? Para muitos teóricos, né? Muitos teóricos consideram, inclusive, como uma língua morta, porque por não existir um determinado povo que fale essa língua como oficial, diferentemente do brasileiro, do Brasil, do português de Portugal, né? Eu falo brasileiro do Brasil porque tem alguns teóricos, né? O Max Wagner defende que nós falamos o brasileiro, né? E não o português, porque nós temos uma variação de língua.
Mas nós temos o português, nós temos o francês, nós temos o espanhol, que é falado por determinados povos. E a língua latina, para alguns desses teóricos, que a consideram como língua morta, ela não é falada em nenhum lugar, né, a não ser dentro da cúpula, né, dentro da tradição cristã católica. Né, a Igreja Católica, a Igreja Romana, ela continua preservando, né, essa língua em seus documentos oficiais, em rituais litúrgicos, né, no cerimonial, nas missas e tudo mais que ocorre em Roma, tudo ainda se desenvolve em torno do latim. Mas tirando Roma e a cúpula da Igreja Católica, né, da Igreja Cristã Católica, nós não temos uma civilização ou um povo que fale a língua latina. Por isso que alguns teóricos vão considerar como sendo uma língua morta. Diferentemente de outra parte dos teóricos que estudam as histórias das línguas, que vão ainda considerar a língua latina como língua viva. Porque se nós pensarmos ainda, né, no nosso português, na atualidade, muitas expressões que nós ainda utilizamos que são oriundas da língua latina. Né? Nós temos marcas famosas, né? Fiat, né? A marca de carro, o sabonete e tantas outras coisas que são expressões latinas e estão, né, ocorrendo e estão sendo faladas ainda hoje. Por isso que outra parte dos teóricos que estudam a história da língua vão ainda acreditar que o latim seja uma língua viva. Se nós pensarmos na área do direito, até muitos, né, infinidade de termos, né, no direito ainda é utilizado expressões em língua latina. Se nós pensarmos na medicina, né, na biologia, nome de seres, de plantas, né, de animais, de vírus, tudo ainda acaba sendo denominado a partir da língua latina. Então, para essa outra parte de teóricos, ainda é considerado que o latim seja uma língua viva. Essa é uma discussão que também não nos cabe, mas só para a gente tentar contextualizar um pouco melhor. Eu, particularmente, enquanto professor de língua latina, ainda acredito que realmente nós tenhamos uma língua viva, porque ela continua pulsando, né, através das línguas neolatinas e através dessas expressões que nós usamos no nosso cotidiano. Pois é, pessoal, nós temos aí nessa parte amarela, que nós denominamos como sendo a Península Itálica, na Península Itálica, que hoje está situada praticamente na Itália, nós temos 2 milênios antes de Cristo, né? Quando se começou a falar o indo-europeu. Na verdade, não existe, né, sobre o indo-europeu, não existe muitos documentos oficiais ou escritos que possam sistematizar como era esta língua, como era falado o indo-europeu. Se acredita a partir de um estudo comparativo das línguas latinas e das variantes latinas ou das línguas neolatinas, porque se acredita, a partir desse estudo comparativo, há muitos termos que aparecem praticamente iguais, seja na pronúncia ou na escrita, em vários idiomas. Ou seja, isso remonta que vários idiomas, esses vários idiomas, como francês, espanhol, italiano, português, romeno, né, todos eles acabam vindo de uma origem que no caso seria o latim. E o latim, junto a outros dialetos, a outros idiomas, como o etrusco, o basco, o celta, né, acabam também vindo de uma outra origem, porque tem expressões que são paradas a partir desse estudo comparativo, né, de frases, de palavras que se assemelham em todos esses idiomas, em todos esses dialetos, acabam se entendendo que muito antes, ou seja, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, já se existia um outro idioma. No caso, que deu origem a todos estes, que nós, né, dentro da história da língua, denominamos como o indo-europeu. O indo-europeu é a base, né, a matriz, é a raiz de todas essas línguas, né, praticamente todas as línguas que surgiram na Europa.
né? Isso pensando, né, nesse período aí muito, muito antigo, né, muito antes de Cristo, né? Exatamente, né, 3 mil anos antes de Cristo é que esse tronco, essa matriz, ela era chamada. E isso, né, não existe provas concretas que vão delimitar isso, porque nós temos aí uma margem de tempo muito, muito, muito longo, né, um período muito distante da história em que é praticamente impossível. Mas se denomina o indo-europeu, se acredita que ele existiu a partir do estudo comparativo das línguas atuais e das línguas neolatina ou do próprio latim, certo? Nós temos aí nessa parte central da Europa, né, na parte amarela, a Península Itálica. Nesse período, nós não tínhamos essas delimitações que nós estamos vendo no mapa, né, delimitações de países, né, de cidades, porque eram aldeias, eram diversas aldeias, eram diversos povos. Inclusive, tem muitos filmes, né, que vão retratar o Império Romano, que vão retratar os bárbaros, né, que eram como eram denominados naquele período, os povos bárbaros, né, como essas aldeias elas vão lutando uma com a outra, né, como esses povos eles eram organizados, né, eles tinham a agricultura, eles tinham a pesca, né, eles cultivavam ali, né, os seus próprios alimentos, ou quando não tinham ali, iam em busca em outros lugares, ou dominavam outros povos, né, lutavam contra outros povos para poder conquistar mais alimento, para poder expandir o seu território e também para poder expandir o número de guerreiros. Né? As guerras eram constantes, né, entre os povos, entre as tribos nesse período. Então, quanto mais gente, né, quanto mais soldados, né, homens e, em alguns casos, também mulheres, pudessem ser dominadas, né, ou colonizadas, digamos assim, por determinada tribo, esse povo ele deveria, né, esse povo que perdia a guerra, ele deveria, né, o que sobrava dele deveria seguir aí a esse povo que conquistou, a esse povo vencedor. É isso durante muitos anos, né, muito tempo antes de Cristo, até com o próprio apogeu do Império Romano, né, foi no Império Romano que isso ficou muito mais forte, porque nós tínhamos anteriormente, né, tribos que brigavam ou que guerreavam entre si em busca de melhorias, em busca de melhores condições de vida, né? E aí eles sempre estavam migrando, né? Esses povos, eles não ficavam em um lugar específico, né? Uma delimitação geográfica, porque eles saíam em busca, né? Saíam à procura de outros povos, saíam à procura de melhores condições, e estavam todo o tempo migrando de um lugar para o outro. E aí isso, né, era muito comum entre as diversas tribos, só que com a expansão, né, do Império Romano, isso acabou sendo o quê, né? Todas essas tribos acabaram sendo colonizadas, né, ou sendo destruídas, né, pela espada romana mesmo, né? O próprio Império Romano começou é, começou a sua expansão e aí a guerrilhar e a lutar contra esses povos, né, em busca das suas riquezas. Né? O Império Romano tinha uma grande riqueza e eles buscavam os tributos, né, buscavam tributar essas tribos. Para que as tribos pudessem existir, eles tinham que dar aquilo, praticamente tudo que tinham, né, uma determinada porcentagem daquilo que tinham para o Império Romano. E quando eles se negavam a dar, porque eles também não tinham, né, as tribos não tinham o que dar. Então, quando eles se negavam a dar, eles eram mortos, né, tinham aí as lutas e guerreavam para subsistir. Né? Nós temos aí a região do Lácio, nessa Península Itálica, ainda na Península Itálica, nessa região que nós vimos anteriormente, nessa parte amarela, nós temos dentro da Península Itálica, nós temos a região do Lácio, que é onde vai ocorrer definitivamente o surgimento da língua latina. Nós falávamos sobre esse processo de expansão, né, desse processo em que as tribos migravam de um lugar para o outro em busca de melhores condições. Eles praticamente não tinham nada, né? Eles tinham que ir para
região, eles saíam muitas vezes do norte em direção ao sul, ao centro e ao sul europeu, em busca de melhores condições, sejam elas em relação a tempo, né, de tempos mais amenos, sejam elas em relação à, à própria cultura da agricultura, né, que eles precisavam plantar para colher e criar também os animais em um lugar que pudesse ser favorável a isso, e eles migravam bastante. Nós temos aí a região do Lácio, na Península Itálica, e aonde vai surgir, né, basicamente, né, nesse mapa do lado esquerdo, é onde vai surgir as margens do rio Tibre, onde vai surgir realmente a língua latina. Ou seja, né, praticamente aí, né, entre as margens do rio Tibre, ela vai estar desaguando, vai estar sendo concluída, né, esse rio vai estar findando na cidade de Roma. A cidade de Roma ela foi fundada, né, muito tempo depois dessa própria expansão. Né? Se pensava anteriormente, né, no indo-europeu, se tinha essas tribos que falavam determinados dialetos, determinados idiomas, e aí na invasão, né, dos povos etruscos, né, os etruscos é que vão, a partir da própria cultura que eles tinham, que era uma cultura muito, digamos assim, elitizada, era uma cultura muito superior. Eles tinham muitos objetos de ouro, tinham a própria língua, e a partir dessa invasão, né, de Roma, dessa guerra entre Roma e os etruscos, os povos etruscos, é que nós vamos ter aí o surgimento da língua latina, ok? Para se definir, pessoal, a existência do indo-europeu, se estudou, por exemplo, a comparação entre, né, as palavras que se assemelhavam nas mais variadas línguas, como eu falei anteriormente. Né, e a partir dessa reconstrução dessas características principais, né, nós temos outras línguas que eram faladas nessa região e que vão contribuir para o processo de instituição ou de construção da língua latina. Se nós pensarmos, né, o osco-ombro, que era falado nessa região da Itália, né, inclusive aí em Roma, antes de ser instituído o latim, nós tínhamos o osco-umbro, que era falado nessa região. Se tinha, né, a língua denominada como celta, que era falado pelos povos mais a região noroeste da Europa, e aí os celtas, eles estavam nessa região onde hoje nós temos Inglaterra e Alemanha, né, nessa região mais noroeste da Europa, dentre outros, né, como o germânico, que também era uma língua de um dos povos que habitavam nessa região da Península Itálica. Nós tínhamos o balta-eslavo, também como uma outra língua, tocário, e aí o grego influenciou demasiadamente, né, porque a gente sabe desse período muito longo, né, de guerras, e aí as guerras, elas contribuem, né, negativamente para morrer muita gente, muitos soldados morrem, né, imposição de uma cultura sobre a outra, dominação de um povo sobre o outro, mas também é um processo de trocas, porque mesmo em se pensar em que Roma, enquanto seu império, vai impor uma língua oficial a um determinado povo, a gente também pensa que nesse processo a língua lá existente, o dialeto lá existente, não morre completamente. Né? Se pega expressões, palavras, eles vão acabar fundindo a língua que já existia lá com a língua que está sendo imposta, no caso, a língua latina. E aí o grego influencia demasiadamente nesse processo de formação da língua latina. Tem também o indo-irânio e o hitita, que também eram falados pelos povos. Né? Eram muitos povos que habitavam essa região, né, central e por toda a Europa, né? Não tinha essa divisão dos países como a gente vê hoje, mas tinha os povos e tinha o Império Romano, que através de muitas guerras, foi sendo sistematizado, foi sendo instituído enquanto a maior potência, né? Depois teve aí, se expandiu e tomou os outros reinos, os outros povos, os outros condados, e aí o Império Romano vai contribuir, vai oficializar
né, realmente esta língua latina como a língua pura, né, a língua que depois vai ser a língua falada pela própria igreja, porque a gente sabe que nesse período tanto Estado, né, tanto a organização, né, dos reis, né, dos condados, ela estava intrinsecamente ligada à própria organização, né, da Igreja Católica, né, o Império Romano, ele andava junto com a Igreja Católica, né, os seus membros, né, os reis, os bispos, né, o Papa, tinha essa relação neste período, né, tinha essa relação muito, muito próxima. E aí nós pulamos, nós demos um salto na história do antes de Cristo para 200, 300, né, anos depois de Cristo, quando realmente o latim já vai estar sendo bem mais expandido, né? Isso começa por volta de quase 200 anos antes de Cristo, né? A expansão do Império Romano começa por volta de quase 200 anos antes de Cristo. Eles vão expandindo, vão tomando tribos e vai ficando cada vez maior de forma praticamente incontrolável. Até chegar muito tempo depois de Cristo, né, quase século VI, se eu não me engano, depois de Cristo, é que ele vai começar a declinar, é que ele vai começar a cair, e aí vai dar abertura para o que a história da língua vai denominar como o latim tardio. Mas até então, ele ainda está em plena atividade aí entre a Europa, né, principalmente nessa região central e leste. O latim foi a língua falada pelo povo que habitava o território denominado Latium, né, ou Latium, na pequena planície situada na região central, no meio da Península Itálica, como eu já havia falado. E tinha como a capital a cidade de Alba. Essa planície era uma espécie de encruzilhada de uma via comercial terrestre e de uma via comercial fluvial. Eu falei que nós tínhamos aí a margem do rio Tibre, né? Temos uma via fluvial, ou seja, uma região geográfica, por ter um rio, né, colaborava para a expansão fluvial, a expansão comercial, a expansão marítima, né, e todos esses aspectos econômicos perpassam por questões, né, territoriais no aspecto geográfico, eles vão contribuir para a formulação da língua. Como isso da língua latina e, posteriormente, a formação de todas as línguas, né? Passa o quê? Que os povos saem de lugares mais distantes e vão migrar para lugares mais próximos dos rios, mais próximo do mar, mais próximo a lugares mais altos, em que a agricultura pudesse ser bem mais aprimorada, bem mais desenvolvida, né, em que a pesca, em que essa expansão, né, o mar como um lugar que poderia ser expandido, essas trocas, né, de riquezas de um determinado lugar para um outro determinado lugar, ou seja, essa questão geográfica, ela vai justamente colaborar para que a gente possa ter as expansões territoriais, né, para que os condados e para que as determinadas tribos possam migrar de um lado para o outro, né, em busca de melhorias. Essa planície era uma espécie de encruzilhada, né, já falei, tinha essa encruzilhada em relação à via comercial, tanto terrestre quanto fluvial, né? Os povos estavam atrás de melhorias, estavam atrás de mais riquezas, estavam atrás de mais soldados, e aí tinham que realmente migrar de lugares mais distantes, né, que estavam mais à margem dos rios e dos mares, e iam, né, mais para essa região, né, mais leste. Nós tínhamos aí, dentro dessas encruzilhadas, né, tanto terrestre quanto fluvial, uma ligava a Etrúria à Campânia, né, e a outra os alpinos ao mar. Essa localização geográfica favoreceu o destino da futura capital do mundo mediterrâneo. Ou seja, né, e aí não é à toa que Roma vai ser fundada aí ao lado
desse rio Tibre, né, numa região numa região geográfica muito bem pensada que pudesse favorecer tanto com que os romanos pudessem ir às outras tribos em busca, né, das suas riquezas, em busca dos tributos, porque eles cobravam muito para que as tribos pudessem existir, porque se não pagasse, eles iam lá, guerrilhavam e destruía, e o Império Romano começou a se expandir e virou assim um batalhão realmente, com muitos soldados. Nenhuma tribo poderia pensar em deixar de pagar os tributos à coroa romana, porque senão eles acabavam todos mortos. Né, as mulheres eram levadas, as crianças, para que pudessem virar depois soldados do Império Romano. E aí essa cidade, né, a cidade de Roma, vai ser fundada justamente num lugar geográfico bem estratégico, tanto em se pensar a própria o lugar, né, como um oásis, digamos assim, para a agricultura, né, como para o comércio, para as trocas, né, entre os outros povos. E aí tudo isso foi muito bem pensado nesse processo de expansão territorial do Império Romano. Vale destacar que dentro desse período de expansão, nós temos assim dois acontecimentos que são bastante importantes. Inclusive, esses dois acontecimentos, né, nós vamos estar lá, tentar refletir ou tentar pesquisar um pouco mais sobre eles, para a gente construir lá o nosso primeiro fórum. O primeiro fórum ele vai estar relacionado a esses dois acontecimentos. A invasão etrusca, né, que aconteceu por volta do século VII a.C., e resultou na unificação das aldeias existentes na colina do Tibre, fundando-se a cidade de Roma. Ou seja, a partir da invasão etrusca é que nós vamos ter aí, no 7 séculos antes de Cristo, a própria fundação, né, da cidade de Roma, e posteriormente o Império vai começar a se desenvolver. Outro acontecimento muito importante que vale a gente destacar é a invasão grega. Depois da saída dos etruscos, né, os gregos ocuparam toda a parte meridional da península, deixando um grande legado na religião, na filosofia, na língua, nas artes e nas técnicas agrícolas. Ou seja, enquanto os gregos, né, os povos gregos, eles já tinham técnicas muito mais aprimoradas, né, já utilizavam próprios mecanismos do meio, né, do meio ambiente, para manipular a terra, para manipular a plantação, para manipular as criações, ou seja, essas técnicas agrícolas, eles, a partir desse momento em que eles dominam determinado povo, né, quando os etruscos saem de Roma, eles chegam e impõem também, colaboram na construção da cidade, na construção do império, a partir dessas técnicas. Né? E nós temos uma cultura, né, a cultura romana e a cultura grega muito próxima, porque desse processo de dominação de um povo, além da língua que o povo vencedor vai impor, eles também impõem uma cultura, né? Porque língua e cultura tem uma relação intrínseca, né? Não tem como a gente separar, não tem como a gente pensar em falar a língua inglesa sem pensar na cultura inglesa, porque a gente vai se perder ao longo dessa fala, né? A gente vai se perder em traduções, porque tem muito do próprio regionalismo, tem muito das expressões culturais daquele povo, né, da arte e também da própria religião. Tudo isso tem uma bagagem, né, tem uma carga de importância e de significação muito grande, porque é a partir daí em que a cultura, em que a língua começa e que ela vai ser realmente desenvolvida. Ok? Aí a invasão grega, ela é extremamente importante. Nós temos os filósofos gregos, toda a cultura filosófica grega vem, começa a ser imposta em Roma, e o pensamento romano começa também a ser desenvolvido na perspectiva do próprio pensamento grego, e aí começam a surgir os filósofos romanos que pensam em sintonia com a filosofia grega, a própria cultura grega vem e é imposta o costume, o jeito de comer, o jeito de vestir, o próprio Império Romano. E aí tudo isso vai sendo
vai ocorrendo dentro dessa perspectiva de trocas, né? Então, vale destacar, né? Depois eu quero que vocês possam ir lá na apostila, né? No material complementar e no material básico, tanto para ver outras questões da nossa disciplina, como principalmente para estudar e aprofundar sobre essas duas invasões, né? Esses acontecimentos eles foram importantes para a fundação da cidade de Roma e, óbvia, e por consequência, para a própria formulação e fundação do latim enquanto língua oficial. E aí, no nosso primeiro fórum, a gente vai discutir um pouco sobre esses dois acontecimentos. Aí nós chegamos, né, ao apogeu, né? Isso, obviamente, estou falando, tentando falar de forma sistematizada aqui, só que nós estamos pensando em séculos, né, em 300, 400, 500 anos, né, entre um período e o outro, entre uma dominação e outra, né. Muitas vezes, muita gente pode pensar que quem planejou a expansão do Império Romano não estava lá para vê-lo concretizando, né, se concretizando, porque isso demora muito tempo, demora muitos anos, milênios inclusive, né, para que ele possa ocorrer, para que um povo possa dominar o outro e para que o Império Romano possa ter o seu apogeu, certo? Os romanos, favorecidos pela ótima localização geográfica, né, eles chegaram ali das mais variados pontos, né, da Europa, migraram, né, para formar, né, nessa mistura de povos, dos etruscos, dos gregos, né, dos celtas e tudo mais, eles acabaram formulando ali o que foi denominado Império Romano justamente para a própria, né, desculpa, eles acabaram formulando a cidade de Roma, né, e depois, obviamente, o Império Romano, justamente pela ótima localização geográfica, né? Porque, né, que se achavam nessa região, eles se achavam e eram animados de espírito político e patriótico, né? Eles tinham também nesse período, e isso veio obviamente da própria cultura grega, esse patriotismo, né? Eles realmente lutavam, eles pensavam, né? Ou Roma ou morriam, né, para defender o Império Romano, né? Ou lutavam realmente até a morte. Eles não tinham medo de perder a vida, né, de deixar o seu sangue ser derramado ali pelos bárbaros, que eles denominavam tudo que não era, né, tudo que não estava ligado ao Império Romano, tudo que não era romano, né, os romanos eles tinham como uma cultura superior, né, isso a gente já viu posteriormente na própria história, eles tinham os romanos como uma cultura superior, como um povo cheio de cultura, como um povo letrado, como um povo que tinha conhecimento, que tinha esse patriotismo, que amavam, que beijavam lá, né, os símbolos religiosos, os símbolos é, não só religiosos, né, de Roma, mas os símbolos cívicos, né, do próprio império. Ou seja, eles não se importavam se iam derramar o sangue, se iam morrer ou não. Eles estavam ali para lutar e defender, né? Defender o Império Romano porque era a pátria que eles amavam, era a pátria que eles queriam. Então, nesse processo, né, durante muitos anos, muitos morreram, muitos soldados morreram, muitos foram ao chão, né, foi muito sangue derramado para que o Império Romano pudesse se consolidar e ser aquilo que ele foi, né, esse grande o maior império, né, que dominou praticamente toda a Europa e todo o mundo nesse período, certo? E aí eles conquistaram primeiramente o Lácio, né, nessa região em que eles estavam, os povos latinos vieram do norte, migraram para a região central, junto com outros povos, etruscos, gregos, para formular e fundar a cidade de Roma, e aí eles conquistaram toda a região do Lácio, né, que é onde fica praticamente a Itália, e depois os povos vizinhos, né? E, em seguida, toda a Península Itálica, né? Toda a região estava ali. E depois, muito mais, né? Eles se expandiram, né? Muito mais, né? Para toda a Europa, para a parte da África, até para a parte da África. E depois, né? Fundaram outros povos, né? Nós pensamos depois, muito posteriormente a esse período, nós temos a coroa portuguesa, que não deixa de ser, né,
não deixa de ocorrer também a partir dessas lutas e guerras do próprio Império Romano, e depois chegam ao Brasil, né, e chegam a outros lugares. Ou seja, tudo está intrinsecamente ligado, né, tudo está em sintonia. Ok? O romano era forte, né, o cidadão de Roma, né, os soldados, né, o povo romano, ele era forte, né, ele era grosseiro, prático, metódico, guerreiro e patriota, né? São aí características que denominavam, né, que classificavam os soldados romanos ou o povo romano de maneira geral, né? Todo mundo lutava, todo mundo queria e estava antenado com o que o império ditava, né, com as riquezas que o império tinha. Só que era um período muito desigual, né? É um período muito desigual, como ocorre até hoje em todas as civilizações. Nós tínhamos a elite, né? Nós tínhamos o clero, nós tínhamos os gladiadores, os guerreiros, né? Os governadores romanos, tudo vivendo muito bem, enquanto os súditos viviam muito mal, né? Morriam de trabalhar para sustentar a riqueza do Império Romano, para que o Império Romano pudesse ostentar o ouro, pudessem ostentar nas suas espadas, né, pudessem ter muita bebida, muito vinho, né, pudessem ter muitas mulheres, né, eles tinham, né, os soldados romanos, eles tinham a mulher que quisesse, né, chegava em qualquer aldeia e pegava qualquer mulher e levava para eles e ponto, ninguém poderia fazer nada porque o preço de fazer alguma coisa ou de contradizer ou de tentar intervir esse processo que era natural, né, para Roma, o preço disso era a morte, né? Você tinha uma espada que poderia atravessar aí o seu coração, o seu peito, por conta se você fosse questionar qualquer atitude do Império Romano. Na República, né, nesse período da República, em que o Império Romano se consolidaliza enquanto uma grande potência, né, eles continuaram a conquistar os povos vizinhos na Península Itálica. O Império Romano nunca deixou de se expandir. Enquanto ele existiu, ele pensava em mais soldados, em mais povos, em mais povos, em mais gente para ser dominada. Né? Então, eles estavam sempre correndo, né, para um lado, para o outro, estavam sempre atrás de novos povos, de novas terras para conquistar. Eles expulsaram os volscos, conquistaram os samitas, os úmbrios, os etruscos. A Magna Grécia e parte da Sicília também foram conquistadas. Roma, então, dominava toda a Itália na primeira metade do século III, né, do século III a.C., exceto o Vale do Pó, onde os gauleses permaneciam independentes até certo ponto, né? Porque depois que o Império Romano foi conquistando mais soldados, eles puderam também conquistar esses outros povos, né? Conquistar tudo em que eles queriam. E aí a gente consegue, obviamente, traçar essa história, tanto pela própria história, né? A própria ciência histórica, ela nos dá pano para manga, para a gente tratar, para a gente desenvolver esse percurso, traçar esse percurso histórico, e aí da história romana, da história do Império, da história da Europa, né, do mundo antigo, e isso, por consequência, é desenvolvido a partir também da linguística histórico-comparativa. Ou seja, tudo o que eu estou falando, né, está baseado naquilo que a história da língua vai traçar, naquilo que a história do latim vai traçar. E aí a gente tem que ter em mente que o latim não surgiu do nada. O latim surgiu de muitas guerras, de muitas lutas, e que veio principalmente o latim, como todos esses outros dialetos, esses outros idiomas que eram falados, etrusco, báltar, celta, né, oitita, tudo isso veio de uma língua muito anterior, que foi o indo-europeu. Então a gente tem que entender, tentar fazer esse mapa mental e compreender que nós temos a língua primeira, né? Nós temos aí no primórdio, na raiz dessa árvore genealógica da língua, nós temos o indo-europeu. Do indo-europeu nós vamos ter, né, o romano, nós vamos ter
o itálico, e do itálico nós vamos ter o desenvolvimento do, do latim e de tantas outras línguas que são aí, que contribuíram para o surgimento do latim, como nós vimos, como nós vamos estudar, né? E esse processo durou muito tempo, né? Esse processo durou muitos anos, desde antes de Cristo, desde séculos antes de Cristo a séculos depois de Cristo, né? Porque o processo de instituição, o processo de evolução de uma língua, ele nunca é muito rápido, né? Ele não é rápido. Se você pensa, né, se nós pensarmos na própria evolução da língua portuguesa, se nós pensarmos em expressões que são usadas hoje, talvez como não oficiais, ou expressões paralelas, elas podem virar oficiais e podem incorporar a língua, isso daqui 20, 30, 40, 50 anos, né? Nunca é muito rápido. Os fenômenos linguísticos, as mudanças linguísticas, elas não ocorrem de forma em que a única pessoa consegue ver. A gente, né, a nossa época talvez não consiga perceber as mudanças que vão ser impostas agora. A gente está vivenciando mudanças que vieram de muitos anos atrás, se a gente pensar a história da língua portuguesa. Nós estamos vivenciando e entendendo as mudanças da nossa língua, coisas muito mais antigas, coisas que não foram nós, nem nossa geração que fez. Nós temos expressões que são usadas agora, que são novas e são incorporadas oficialmente na nossa língua, nos nossos dialetos, mas são expressões que vieram de 100 anos atrás. Quem viveu há 100 anos atrás não teve a oportunidade de conhecer ou de ver, né, tais expressões como oficiais, porque esse processo de mudança da língua, ele ocorre durante, passa-se muito tempo para ocorrer, né? Não é simples, não é muito rápido, não. E aí, a linguística comparativa, né, nós temos aí, ó, tanto no português, no latim, no grego antigo, no sânscrito que era uma língua mais voltada para a religiosidade, para a igreja, né, espanhol, francês, inglês, alemão, né, nós temos aí várias línguas com expressões que se assemelham, né? Então, por isso que a história da língua vai denominar essa matriz, né, a matriz de todas essas línguas europeias, né, essas línguas que surgiram no mundo antigo, como sendo uma matriz denominada indo-europeu. Por quê? Porque nós temos pai, mãe, irmão e lobo, expressões que vão se assemelhar em todos esses idiomas. Ó, latim, pater, grego, pater, sânscrito, pitar, espanhol, padre, né? Inglês, father, né? Ou seja, nós temos todas essas expressões que se assemelham, né? Tanto mãe, tanto irmão, tanto lobo, como eles vão se assemelhando em vários idiomas. Olha aí, nós temos inglês e alemão, o lobo, né? É a mesma wolf, né? A mesma escrita. Né? Talvez muda-se a pronúncia, mas a escrita é a mesma. Ou seja, são idiomas completamente diferentes, só que com expressões que se assemelham. Por quê? Porque a gente entende, dentro da história comparativa das línguas, que todos esses idiomas são originários de um idioma muito mais antigo, que existiu há 3.000 anos antes de Cristo, 3, porque antes de Cristo é na ordem decrescente, né? De 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo, existiu que a história da língua vai denominar como o indo-europeu. Ou seja, o indo-europeu aí como essa raiz, como essa base para formular todas as línguas. E aí nós temos, posteriormente, o latim, que é um ramo, né, um ramo do indo-europeu, né, um galinho lá da árvore, né, da raiz indo-europeu que vai descender, e desse galho, né, no caso o galho seria o itálico, né, e desse galho itálico vai desenvolver o latim, e do latim desenvolve português, desenvolve francês, desenvolve espanhol, desenvolve italiano, né, e aí do português nós temos o português arcaico, nós temos o português de Portugal, nós temos o português de cada um dos países, nós temos o português brasileiro. Dentro do português brasileiro, nós temos a norma culta, nós temos a norma padrão, nós temos a norma vulgar. Ou seja, como essa árvore genealógica ela vai sendo desenvolvida, né, e vai se espalhando a partir
né, de várias nuances ou de várias formas de se pensar uma língua, né? A língua ela evolui, ela vai se modificando a partir do contato, a partir do próprio uso, né? É o uso que vai fazendo com que a língua vá evoluindo e vá se modificando, ok? Aí nós temos aí dentro do desenvolvimento da língua latina, algumas variantes, né? Algumas variedades, algumas formas de se estruturar essa língua latina. Se nós pensarmos aí, ó, nós temos o latim arcaico, o clássico, o culto, o vulgar e o tardio. Lembrando que a partir que, por exemplo, a língua portuguesa, ela surgiu a partir do latim vulgar. Ou seja, o latim vulgar ele teve um período muito maior de expansão e de uso, porque era o latim que era usado pelo povo de maneira geral, né, o latim popular, digamos assim. O latim vulgar era usado pelos soldados, porque os soldados não tinham uma cultura mais letrada, né? Não eram letrados, não sabiam ler, não tinham uma cultura, não tinham conhecimento, não eram da corte. Quem era da corte, quem tinha esse conhecimento, era o pessoal que falava o latim culto. Né? A igreja, os padres, os reis, né, os príncipes, né, eles tinham uma cultura letrada. Então, eles falavam esse latim culto, enquanto que a grande população, né, de maneira em geral, os soldados, os povos que viviam mais distantes, né, os pobres, falavam latim vulgar. E aí, com a declinação do Império Romano, é que surgiu o latim tardio. Mas vamos falar sobre cada um deles. Né? Nós temos aí no século VI antes de Cristo, né, que é datado, só um minutinho, por favor, que é datado como o início, né, ou como o surgimento do latim arcaico. Não existem muitas provas que comprovem essa variação do latim, né, que comprove que a existência do latim arcaico. A grande prova, né, porque nesse período, no século VI a.C., né, foi encontrado uma fívela, né, ou uma fivela, uma frívola, uma fivela de ouro que continha uma inscrição que aí os arqueólogos, né, dentro dessa perspectiva histórica comparativa da língua, vão denominar como sendo esse latim arcaico. Além de outros vasos, né, de vasos fúnebres, em que eles colocavam as cinzas dos mortos, né, em outras inscrições que foram encontradas, né, em pouquíssima quantidade, né, e aí a gente vai pensar justamente dentro desse processo de estruturação da língua, como ele se diferenciava do latim clássico e posteriormente do latim culto, como sendo a primeira forma, a forma mais primitiva da existência do latim. No caso, denominado como sendo o latim arcaico. E aí, o latim arcaico ele vai surgir basicamente 240 anos, né, 240 a 81 anos antes de Cristo. O latim arcaico surgiu muito antes, né? Ele foi, digamos, falado ou ele existiu até 81 anos antes de Cristo. A partir dessa época começou a surgir os primeiros textos literários do latim arcaico, né? A própria cultura grega que vai influenciar no Império Romano, vai colaborar para o surgimento das primeiras expressões do latim, né, da literatura latim, e aí alguns literatos vão colaborar aí nesse processo de surgimento, né? Se a gente pensar, né, Enio, Terêncio, né, e Lúcio são aí os três teóricos ou literatos, filósofos que escreveram algo nessa perspectiva mais arcaica do latim. Porém, essa perspectiva arcaica ela ainda vai ser tem a sua diferença, obviamente, ela começa a evoluir e é só de 81 anos antes de Cristo até 14 anos depois de Cristo que nós vamos ter aí a existência desse latim clássico. Pega-se, o latim clássico nada mais é do que um aprimoramento do latim arcaico. Nós temos aí as primeiras, no latim arcaico, as primeiras
o surgimento das primeiras formas de literatura, de filosofia, e aí elas vão ser bem mais aprimoradas e mais desenvolvidas, com um número maior de filósofos e de literatos dentro da perspectiva clássica. Né? O latim clássico vai surgir basicamente nesse período, até 14 anos depois de Cristo, e aí ele é dividido em duas partes, né? O latim clássico, tanto na primeira parte, que é denominada a época de Cícero, né? Esse autor era quem regia, era quem era o mais influenciador dessa cultura, e no segundo período como a época de Augusto, né? A introdução da linguagem filosófica, né? da própria poesia greco-romana, tudo isso foi desenvolvido dentro, né, dessa cultura clássica. E, obviamente, a cultura clássica, né, do latim vai colaborar aí para 15 anos depois de Cristo para o surgimento do latim culto. Aí, o latim culto vai durar ali bastante, né, muito mais tempo, porque essa perspectiva do latim culto vai ser uma variante, né? A gente pode fazer o paralelo do latim culto, a língua culta, né? No Brasil, o português culto, a língua formal. Então, é o latim culto que vai começar aí a estruturar, a sistematizar a própria língua latina, enquanto regra, enquanto uma gramática, né? enquanto se pensa uma língua bem mais estruturada, bem mais elaborada. E aí é uma língua que vai ser falada principalmente pela igreja, que fazia parte do Estado, pelos próprios legisladores, no caso os reis, os príncipes, né? Todo esse povo que tinha dinheiro, que era bastante abastado, é que falava esse latim culto, que se originou do clássico, que por sua vez foi originário do latim. Dentro do latim culto, nesse período em que se falava o latim culto, nós tínhamos toda uma população romana que estava à margem da sociedade. Os pobres que sempre existiram. Então, os pobres que não tinham acesso à cultura, que não tinham acesso a uma escrita e uma linguagem mais estruturada, né, que não tinham escola, que não tinham quem ensinasse, né, que aprendiam por si só. Então, esse povo, como os soldados, como os comerciantes, os feirantes, né, era esse povo que começou a criar, né, durante muito tempo, uma linguagem, um dialeto alternativo, ou seja, um latim que tentasse se assemelhar ao culto, só que nunca chegaria ao culto porque eles não tiveram instruções para falar o latim culto. Então, nós temos aí o surgimento do latim vulgar, né? A grande maioria da população, né, que era dominada pelo Império Romano falava o latim vulgar. E os povos que a partir de agora também seriam dominados iam falar o latim vulgar por quê? Porque nós tínhamos os soldados, os gladiadores que iam ao combate e iam impor o latim. Só que eles iriam impor o latim que eles falavam, que era, no caso, o latim vulgar. Né? Eles não falavam o latim culto. Então, eles só podiam impor aquilo que eles sabiam, que era o latim que eles falavam, no caso, o latim vulgar. E aí, o latim vulgar é essa variante, né, muito importante para a língua latina, porque é a variante que mais se expandiu, muito mais do que o culto ficava restrito a um pequeno povo, enquanto que o latim vulgar era muito mais expandido, certo? E aí o latim vulgar originou as outras línguas, né? As línguas onde os soldados romanos chegavam, eles dominavam determinado povo, iam impor a cultura e a língua latina. Só que no caso era essa variante do latim que era denominado como latim vulgar, certo? E depois da própria queda, né? Nem tudo dura para sempre. Depois de muitos séculos, anos, né? Milênios, o Império Romano cai e aí surge a Igreja, né, a Igreja Católica, como a única que vai continuar a falar o latim, a tentar desenvolver essa língua, e aí nós temos aí o surgimento do latim tardio, ok? O latim vulgar, como a expansão, o latim vulgar como expansão do Império, foi sendo difundido nas províncias pelos soldados, colonos, comerciantes e imigrantes, como instrumentos de civilização romana.
com prejuízo das línguas neolatinas. Com prejuízo das línguas locais, desculpa. Mas, como as demais línguas, o latim também evoluiu séculos afora e originou as variantes, né? Como eu já falei, né? O latim urbano e o latim rústico, né? O latim que era falado de forma urbana e o latim que era falado pela população de maneira geral, pela população rural, né? Essas duas variantes, dentro da perspectiva, né? Da própria continuidade do Império Romano, né? Nós tínhamos o latim culto e nós tínhamos o latim vulgar, que era falado pelos estrangeiros, pelos escravos libertos, pela população rural e pelos soldados, e aí foi a partir do latim vulgar que foi sendo originária as línguas neolatinas, né? O latim vulgar substituiu até quase 600 anos depois de Cristo, quando entrou na fase dos fatores regionais românicos, chamados romance ou romanço. Foi dos fatores regionais românicos que derivavam até o final do primeiro milênio as atuais línguas neolatinas ou românicas, que são as mais atuantes, né? São o mais atuante e vivo legado de Roma à nossa civilização. Ou seja, o latim vulgar deu origem às línguas neolatinas. Nós temos um português, se nós temos um francês, se nós temos um espanhol, se nós temos o italiano, todos são frutos do latim vulgar. Okay? O português, né, eu já falei espanhol, provençal, francês, italiano, sardo, rético, romeno e o dalmático, né, língua literalmente extinta em 1898, são as várias continuações do latim que conservam vestígios indeléveis de sua filiação. Aí nós temos aí o próprio nós temos aí os próprios condados, né, a própria expansão do Império Romano. Eles saem lá da Península Itálica e vêm para a Península Ibérica, nessa parte azul, onde hoje se situa Portugal, e a partir daí surge, né, no condado de Castilha, surge o espanhol, no condado nós temos aí o surgimento do francês, aqui nessa partezinha azul do mapa, o próprio surgimento do galego e português, depois do português como nós temos até os dias atuais, ok? Essas são as minhas referências, pessoal. É basicamente isso, né? A nossa aula de hoje era justamente para tratar sobre estes aspectos, sobre esse assunto mais introdutório ao latim. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né, nesse momento, vocês podem fazer aí através do chat, né, através do bate-papo. Esse material vai ser disponibilizado, né, esse vídeo vai ser disponibilizado, né, vocês vão ter acesso para poder rever, né, como também para os tutores, né, passarem aos outros estudantes que não puderam estar conosco hoje, certo? Aí qualquer dúvida, né, eu já deixei o meu contato, estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês sempre que for preciso, ok? Repetir o contato, né? Muito bem. Deixei no meu slide, né? Aqui numa determinada, aqui, na segunda slide. Tenho aí o contato, né? Tanto o meu WhatsApp, o meu telefone, o meu e-mail. E aí, se o tutor, né? O tutor presencial, o tutor online não conseguir tirar as dúvidas de vocês, ou se vocês quiserem realmente falar diretamente comigo, o contato é livre para que vocês possam chegar e tirar as dúvidas que forem pertinentes, ok? Tem mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo? Vocês conseguiram entender esse processo histórico? Eu sei que é um pouco cansativo, né? São muitos fatos, né? Muitas datas,
muitas questões que vão sendo colocadas, e isso vai, muitas vezes, deixar a gente meio confuso, né? Com tantos acontecimentos, com tantos fatos, mas aí vocês, através depois, né, rever esse vídeo e também ver o material, podem justamente estar tirando essas dúvidas. Carmo, né, sobre essa questão do latim vulgar, né, do Vulgata, justamente como eu falei anteriormente, né, o latim, durante muito tempo, né, da existência do Império Romano, ele ele tinha essas duas variantes, ou até mais, né? Essas duas são as que mais, digamos, as mais famosas, ou as que mais, as que contribuíram mais para a própria evolução do latim. A gente sabe que tem sempre outras variantes. Né? Se a gente pensar qualquer língua, ela nunca é uma língua pura, porque nós temos regiões geográficas diferentes, e todas essas regiões geográficas, elas têm expressões, falas, jeitos diferentes de falar aquela determinada língua. Os dialetos, eles existem de forma praticamente natural, porque quem está mais distante dos grandes centros urbanos, que, digamos, falam a língua mais pura ou purista, né, entre aspas, nós temos, quem está mais distante tem às vezes, uma própria deficiência por uma questão geográfica, né, para compreender essa determinada língua. Aí tem, obviamente, dentro desse processo de expansão, se pensarmos a expansão do Império Romano, nós tínhamos o império que chegava a um determinado povo, só que aquele povo já tinha uma língua. Então, eles iam impor essa língua vulgar, só que esse latim vulgar, só que esse latim vulgar ele ia praticamente influenciar a língua que lá já existia. Mesmo eles tentando eliminar a língua pré-existente, é praticamente impossível. Nós temos um povo que passou 20, 30, 40 anos vivendo naquele determinado lugar, falando daquele determinado jeito. Aí, a partir de determinado dia, porque perderam a guerra, tinham que falar o latim. Né? Eles tentavam falar, iam se adaptando, iam aprendendo, mas nunca era 100%, né? Nunca era a perspectiva de ser de acordo com o latim culto. Então, o latim vulgar foi se expandindo, e a partir dessa expansão do latim vulgar, dessas conquistas, junto com os dialetos já existentes das línguas denominadas neolatinas. Por exemplo, quando os soldados romanos, o Império Romano, saiu da Península Itálica ali, de Roma, digamos assim, saiu de Roma e veio lá até a Península Ibérica, onde Portugal, eles passaram ali por vários países, né? E nesses países que nós temos hoje, né? Que são denominados hoje, mas nesses povos, eles foram influenciando, foram conquistando, foram mudando a língua, foram colocando o latim, e era o latim vulgar. E o latim vulgar, ele existiu justamente porque, dentro da própria estrutura social do Império Romano, nós tínhamos a nobreza, que era aqueles que tinham acesso à cultura, que tinham acesso à leitura e à escrita, que tinham acesso à arte, que tinham acesso ao conhecimento. Esse povo, eles falavam, porque tinham acesso a tudo, eles falavam, ou eles escreviam, ou eles entendiam e estavam inseridos dentro da perspectiva do latim culto. Enquanto a grande maioria da população, os trabalhadores, os escravos, libertos ou não, os soldados, o povo que estava mesmo com a mão na massa, eles não tinham acesso a esse latim culto. Então, eles tinham acesso a um latim que se assemelhava ao culto, ou que tentava se assemelhar ao culto, e que foi denominado posteriormente como sendo latim vulgar. O latim, esse termo vulgar, muitas vezes, ele aparece até como sendo um termo pejorativo, né? Como se fosse algo menor. Né? Para a hierarquia romana, sim. Né? Era um latim que tinha um sotaque, né? Era um latim que era uma mistura de, se pensar o espanhol, né? O portunhol, alguém que tenta falar um espanhol meio abrasileirado, então fala um portunhol. Era esse latim vulgar, era o latim que tentava falar o latim, sendo influenciado já pelos dialetos que eles já conheciam, porque eles eram escravos, eram povos escravizados, era um povo que foi liberto, e que depois virou soldado romano,
né, que depois foi conquistar outros povos, ou seja, era o pessoal que tinha acesso a um outro idioma, a um outro dialeto, e que foi obrigado a falar o latim. E aí essa fala do latim era o latim com sotaque, era o latim que não atendia à nobreza. Por isso que era denominado com latim vulgar, né? Eu espero que Carmo tenha respondido a sua dúvida sobre o latim, né, vulgata, que é o vulgar, uma expressão para denominar o vulgar. O Fábio fala sobre o latim vulgar e o clássico coexistiam mutuamente sem nenhuma divergência. Lógico que sempre tinha a divergência, né? Nós temos os ricos e os pobres. E essa divergência entre os ricos que falavam o culto e os pobres que falavam o vulgar, ela perpassava todas as esferas sociais. E a linguagem também é uma esfera social. Então, nós tínhamos divergências culturais, nós tínhamos divergências econômicas, nós tínhamos o pobre que sustentava, que trabalhava, que era explorado pelo povo rico, né, pela elite, pela a cúpula, né, do Império Romano, pelo clero. Então, lógico que essa divergência ela vai existir, né, na fala. Nós tínhamos os que eram denominados como puristas, né, eles é quem ditavam, era quem denominavam as normas, já nasciam dentro dessa cultura, né, do próprio Império Romano, já nasciam dentro como a gente usa no ditado popular, no berço de ouro. Então, esse povo ele era ensinado, né, essa cúpula do Império Romano era ensinada desde pequeno latim. Então, obviamente, ele tinha acesso à cultura, tinha acesso aos filósofos, tinha acesso à literatura, tinha acesso à arte, e tudo isso era justamente, contribuía justamente para que o império se sustentasse, né? E que para que existisse essa cultura pura, essa língua pura que era o latim culto. Em detrimento disso, nós tínhamos o povo que era conquistado, o povo mais pobre que falava o latim vulgar. E óbvio que essa divergência, essa luta de classe, ela sempre existiu. E ela também reflete, obviamente, na língua. Eu já vi a versão da Bíblia em latim vulgar. Ela teria sido feita no vulgar para alcançar uma maior parcela da população. Sim, né, se nós pensarmos dentro da perspectiva histórica, né, quando nós tivemos a própria, o próprio, né, estou esquecendo, né, o Martin Lutero, né, e aí os primeiros tradutores da língua, né, que pensavam justamente nessa perspectiva de expandir e de fazer com que o povo pudesse ter acesso também à Bíblia. Enquanto que a Bíblia, nesse período, né, nesse período das trevas, né, no período do Império Romano, era única e exclusivamente destinada à nobreza e única e mais ainda destinada apenas ao clero, né? Nós tivemos aí esses revolucionários que entraram na história e puderam traduzir, obviamente, né, a Bíblia para o latim, mas era o latim deles que já era um latim vulgar, né? Não é que eles pensavam, eu vou fazer vou traduzir a Bíblia em latim vulgar, né? Eu vou traduzir a Bíblia para o latim, para a língua que eu estou, para a língua que eu falo, para que os povos tenham mais conhecimento, para que os povos tenham conhecimento do que está escrito. Então, por consequência, eles traduziram para o latim vulgar, né? E obviamente alcançaram, não diria a maior parte da população, porque mesmo a população falando o latim vulgar, ela não tinha acesso à leitura, eles não sabiam ler, na grande maioria. Eles não tinham esse conhecimento. Mas, de certa forma, também teve essa ajuda, essa expansão, né? Luiz Queiroz, latim vulgar falado classe baixa e latim clássico falado pela nobreza. Isso mesmo, essa diferença que nós tínhamos entre vulgar e clássico. Melhor e vulgar, porque o clássico foi falado muito antes do culto, né? O clássico era mais, né, era muito antes de Cristo, enquanto nós temos aí 14, 18 anos depois de Cristo, a própria instituição do latim culto. Quando vai estar disponível no YouTube, né? Depois da nossa aula a gente vai como posso melhorar a minha pronúncia em latim, né? A gente assim, esse negócio de pronúncia é muito complexo, né? A gente vai ter uma aula falando sobre a questão da própria pronúncia, só que nós temos a nossa influência, que nem os próprios
soldados do Império Romano, que aprendiam latim, só que falavam de forma vulgar. Porque nós já temos uma língua, então nós nunca vamos, talvez, falar um latim puro ou um latim culto, porque nós já temos uma língua e a nossa forma de pensar, os nossos dialetos, a nossa região geográfica, tudo isso influencia o processo de pronúncia. Nem o inglês, né? Vocês estão no curso de língua inglesa, no inglês vocês irão falar como os britânicos ou como os estadunidenses, né, os norte-americanos. Porque vocês estão no Brasil, vocês têm a influência da língua portuguesa, né? A gente tenta falar o mais aproximado, mas ser melhor ou ser mais puro só se você tivesse nascido na Inglaterra ou nos Estados Unidos, ou no caso do latim, tivesse nascido naquele período para falar o latim da forma como ele é. Ok? Mas, Maria Vitória, para melhorar a pronúncia é através da leitura, né, através a gente tem um conteúdo muito bom, né, sobre a nossa aula, aliás, sobre o nosso curso de Língua Latina 2. Tem as nossas apostilas, tem textos, a gente vai trabalhar com tradução e com leitura, né, na nossa próxima aula a gente vai tentar falar um pouco sobre um dos textos que vão ser trabalhados ao longo da disciplina. Aí a gente vai falar um pouco sobre essa questão da pronúncia, né? As expressões que a gente fala hoje, né? O que a gente pensa que é de um jeito, né? Eu posso já adiantar, por exemplo, o próprio currículo, né? O currículo que vocês fazem para procurar emprego. Todo mundo fala currículo vitae, né? Só que o vitae na língua latina é bem aportuguesado, porque o vitae na língua latina não existe. Porque no latim, quando nós temos o encontro do A com o E, a gente pronuncia apenas o E. Ou seja, o currículo vitae que a gente fala diariamente, para a pronúncia adequada de acordo com o latim, seria curriculum vitae, e não currículo vitae. Só que ninguém fala vitae, né? Mas o latim é a vida, né? Que é a palavra vitae, né? Que a gente fala vitae lá no currículo, mas a pronúncia é vitae. E a gente vai ver na nossa próxima aula um pouco sobre letras, sons, morfemas, fonemas, algumas palavras que vão colaborar para essa pronúncia, e a gente fala logo, né, que é uma pronúncia reconstituída. A gente tem uma pronúncia que tenta se assemelhar, hoje no estudo de latim, ao que era falado no latim, só que a gente nunca vai conseguir ser 100%, porque a gente não viveu no período em que esta língua, né, que no caso o latim, ele era utilizado e era falado, né, pelos povos lá no período do antes e pós Império Romano. Ok? Temos mais alguma dúvida? Realmente, né, o Fábio está falando sobre a questão das traduções. As traduções realmente ela é uma parte mais difícil, né, porque nós temos a língua latina, ela não obedece à mesma sintaxe da língua portuguesa. A gente tenta na língua portuguesa, por ser uma língua neolatina, se aproximar com a estrutura sintaxe do latim, mas, por exemplo, a grande parte dos verbos latim, eles vão estar lá no final da frase, né, diferentemente do nosso, que vai estar no meio, né? A gente tem uma estrutura comum da sintaxe, a gente tem o sujeito, o verbo e o complemento verbal, ou seja, o verbo ao meio. Na língua latina, nós vamos ter o sujeito, o complemento verbal e o latim já ao final da frase. Isso no latim mais culto, né? A grande maioria das traduções, a gente vai ter essa dificuldade de adequar, né, por conta da própria posição na frase, a posição do verbo na frase, a posição do adjunto adverbial na frase. E aí, para entender melhor a língua latina, né, a gente também tem que buscar aos nossos conhecimentos da gramática portuguesa. Né? A análise sintática da língua portuguesa ela nos ajuda a compreender o latim, porque a nossa análise sintática é praticamente baseada, né, na própria análise sintática do latim. Além de que a mesma palavra ela vai mudar a terminação dependendo da função sintática que ela exerce. Por exemplo, se a palavra rosa, né? A palavra rosa ela vai ser terminada com A quando ela está no caso do sujeito. Quando rosa vira complemento verbal, já tem uma outra terminação. Quando a palavra rosa vira adjunto adverbial, já tem outra terminação. Quando a palavra rosa vira objeto direto, já tem outra terminação. Ou seja, por isso que o processo de tradução é um pouco complexo, porque eu tenho que entender o que é sujeito, tenho que entender o que é
verbo, tenho que entender se o verbo é transitivo, intransitivo, se é transitivo direto, se é transitivo direto. Tenho que entender que um complemento verbal pode ser um objeto direto, um objeto indireto. Tenho que entender que existe um verbo de ligação, predicativo do sujeito, um adjunto adverbial, adjunto nominal, ou seja, todas essas expressões eu tenho que realmente compreender, né, efetivamente, dentro da perspectiva da língua portuguesa, para que eu possa tentar versar uma tradução em latim. Ou tenho que perceber tudo isso em língua inglesa para que eu possa versar a tradução do latim para o inglês. Cada função sintática vai mudar a terminação da palavra, né? E se eu colocar a palavra com uma terminação diferente, muda todo o sentido, porque ele vai ser uma outra, vai estar, ao invés de eu estar fazendo com que uma determinada palavra vire seja um sujeito, para que eu possa compreender a oração e o texto, eu vou estar colocando uma terminação e fazendo com que ele vire um objeto. E aí muda completamente o sentido. Por isso que realmente as traduções elas são um pouco complicadas, mas com o desenvolvimento, com a prática, a gente vai pegando o jeito e vai aperfeiçoando isso. Ok? Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês.